Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor. Eu desejo que o amor de Deus, a paz. A Alda que me deixa assim, gente. Não tem jeito, né? Eu chego aqui, ela tem que me arrumar tudinha. Aí eu pareço tão bonita assim pra você. Tô brincando. Vamos lá? Que bom estar mais uma vez contigo, mais uma vez hoje. E durante 2 semanas que nós estudamos sobre o inferno, né? Hoje nós vamos estudar sobre conversão. O que é a verdadeira conversão? Como que a conversão acontece? Quais são os impedimentos da conversão, né? Todo filho de Deus ou toda a criatura de Deus que recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós usamos a palavra, ela se converte em alguma coisa. Quando ela crê, ela põe a sua crença, a sua fé em Deus. Mas, como mencionei, nós temos impedimentos a conversão. E qual é esse impedimento? A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, é assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao conhecimento ao arrependimento. Então esta é a expressa vontade de Deus. Pedro, ao escrever, ele diz que Deus, o Senhor, ele tem uma grande promessa. E a promessa dele não é demorada e nem demora. E também a Bíblia diz que Deus é longânimo, é paciencioso. Deus tem paciência para conosco. Por isso ele diz, essa paciência é para que nenhum de nós venha se perder ou perecer. Mas a vontade dele é que todos nós chegamos ao arrependimento. Então nós precisamos distinguir entre informação e revelação.
Qual é a diferença entre informação e revelação? A informação, ela é mental, ela afeta a mente. A revelação, ela é espiritual, ela também afeta a mente, porém, ela se origina do coração. A informação é mental e a revelação é espiritual. Como ela também afeta a mente, ela vem do coração. E só a informação, ela não produz a revelação. Só a informação não produz a salvação. A Bíblia diz assim em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Então, só a informação, ela não produz revelação. Mas se alguém lê as Escrituras sem que antes, se alguém lê a Bíblia, as Escrituras, sem que antes o véu seja retirado, esse leitor ou essa pessoa, ela não vai conseguir contemplar as maravilhas de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 18, a Bíblia diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando o salmista diz desvenda os meus olhos, ele parece que está dizendo assim: tira o véu dos meus olhos, tira a cegueira, tira aquilo que está encobrindo a minha visão, para que a revelação da palavra de Deus chegue até a mim. Por exemplo, os fariseus conheciam as Escrituras, provavelmente melhor que eu e você, mas eles não conheciam, não tinham uma revelação completa de Deus. Há muitas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, mas não têm uma revelação, não conhecem a Deus. Há outras que não conhecem as Escrituras, porém têm muita informação sobre Deus, mas também não conhecem Deus, porque lhes faltou a revelação. Elas têm uma informação, mas não têm revelação. Elas têm uma informação, mas elas não têm revelação. Para aquele que recebe a revelação, as palavras das Escrituras são espírito e vida. Foi isso que Jesus falou. Então, a revelação, ela vem pelo Espírito. Ela vem pelo entendimento do Espírito, não da mente, não da carne. A revelação nos é dada pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, os adorem em espírito e em verdade. Então você precisa, tu já ouviu aquela palavrinha, fica ligado? É ali que vem a revelação. A revelação, ela não vem você disperso para um lado, para o outro, você buscando informação lá, cá. Não, de repente dá um clique e a revelação vem. A revelação vem do alto. Aí tu consegue entender o que Deus quer dizer pela revelação direta dele. Quando você está online com Deus, a revelação leva eu e você à fé bíblica e à verdadeira transformação. Sem a revelação, estaremos simplesmente
apelando para a mente humana, caída, egoísta. Pregamos um evangelho puro, incluindo arrependimento e redenção da pessoa ao senhorio de Cristo. Os descrentes vão rejeitá-lo, ao menos que recebam a revelação bíblica. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural, pelo entendimento humano, pela compreensão humana, pela sabedoria humana, ela não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque a Bíblia menciona que para ele é uma coisa louca, mas aquele que está ligado com Deus, aqueles que discernem pelo Espírito, elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 4, a Bíblia diz assim: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, lembra que o salmista falou: Senhor, desvenda os meus olhos, pareciam que estavam cobertos. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No início eu li esse texto: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Agora Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz: mas seu evangelho ainda está encoberto. Quer dizer, parece que alguém colocou um pano nos meus olhos. E ele diz assim: mas isso acontece para aqueles que se perdem. Quem se perde? Para aqueles que o evangelho é uma loucura, para aqueles que não querem saber de Deus, para aqueles que não querem saber das coisas espirituais de Deus. Aí ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento deles, ou dos incrédulos. Para quê? Qual foi a finalidade que o inimigo faz isso? Ele deixa claro: para que não resplandeça. É aquele ato quando a luz se apaga, e para você conseguir ver direito, a luz precisa acender. Você precisa apertar no interruptor para que a luz foque, surge, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é o quê? A imagem refletida de Deus. Então, nós entendemos que há um véu ou há uma cobertura sobre a mente do descrente que os impede de verem claramente a luz do evangelho. Então é importante saber, eles não veem o evangelho porque não conseguem vê-lo. Eles não compreendem o evangelho porque eles não podem compreendê-lo. Para que eles vejam e compreendam o evangelho, é preciso fazer o quê? Tirar o véu. É isso que a Bíblia diz: tirar o véu. Para que eles recebam o quê? O foco de luz, a revelação de Deus. A palavra encoberto, ela tem como significado escondido, coberto ou obscurecido. A palavra encoberto traz 3 significados. Encoberto é algo que tu esconde, é algo que tem outra coisa por cima que é coberto, ou obscurecido.
não está patente com clareza. No grego, a palavra kalupsis, ou seja, os antigos diziam que o interior de uma árvore é encoberta. Kalupsis quer dizer encoberto. Os antigos diziam que o interior, quando você vê uma árvore, toda árvore ela tem uma casca. Quando você tira a casca, você vê o interior dela. Então, o interior dela está coberto pela casca. O interior do corpo humano é encoberto pela pele. Então, quando a pele está aqui, tu não consegue ver o interior, mas no momento que tu tira a pele, misericórdia, tu vê a carne, tu vê os ossos, né? O sangue sai. A palavra no Novo Testamento para a revelação, ela simplesmente significa kalupsis, ou acrescentando o prefixo apo, temos apocalipsis. Apocalipsis. Apo significa fora ou longe. Apocalipsis, o prefixo apo significa fora ou longe. Portanto, no sentido bíblico, uma revelação é literalmente tirar o véu, descobrir, revelar. Tirar para fora, apso, tirar para fora. Quando eu tiro, quando eu jogo para longe o que está me impedindo, digamos, se eu tivesse um óculos escuro, se eu tirasse para longe, para fora, ia acontecer o apo, lança para fora. E depois do lapso vem o lupsis. Lupsis quer dizer a revelação. Eu tirei aquilo que estava encoberto. Então, tirar o véu, descobrir, significa mostrar o que está revelado. Não precisamos entender que quando nós precisamos entender, quando aqueles que ainda não creem em Cristo, eles ouvem o Evangelho, não ouvem o que nós ouvimos. Eles não veem o que nós vemos. Eles não compreendem o que nós compreendemos. O que eles ouvem é filtrado por um padrão de crença. E esse padrão de crença é um véu que faz com que eles ouçam algo totalmente diferente. Vamos ler de novo 2 Coríntios 4:4, que diz assim: para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. É isso que causa o impedimento. Não tirar o véu, eles não vão ter uma compreensão da clareza do Evangelho. Eles não veem a mesma imagem de Cristo que eu vejo e que você vê. Quando alguém vê a imagem de Cristo claramente, o ama e o deseja. Este véu espiritual existe e é o maior impedimento para a conversão de um descrente. Então é necessário que removamos a remoção desse véu. Precisamos remover o véu que encobre as mentes, impedindo-os de compreenderem a mensagem da palavra de Deus. Eu falei que eles não veem a mesma imagem de Cristo que nós vemos. Véu espiritual, ou seja, é o maior impedimento para a conversão. Vamos colocar aquela imagem ali. Eles não veem a mesma imagem de Cristo que nós vemos. O véu espiritual, ou seja, é o maior impedimento para que as pessoas não cheguem ao esclarecimento de Cristo. Então, o véu, a próxima imagem, o véu impede a penetração da luz. A palavra luz, ela significa, o véu impede a penetração da luz, e a luz significa fotismo, ou seja, iluminação.
quando você vai tirar a foto, a primeira coisa que o flash faz é captar a luz. Quando tu aperta, ele captou a luz e ao apertar e ele capta a luz, ele pegou a imagem. Pode voltar aqui. Ele captou a imagem. É daí que vem a palavra foto. Fotosis, no grego. Foto é o quê? A fotografia. A imagem que você apertou e a máquina fotográfica captou. Então, o que acontece quando se tira uma foto? O obturador, agora vamos na próxima imagem, ela direcionou, pegou a imagem, deixou a luz entrar, produzindo uma imagem ou um filme, e aí ele coloca na memória. Depois que colocou, voltando aqui na memória, antigamente era aqueles rolos, hoje você tem uma máquina digital, ela fica lá na memória. Você pega simplesmente aquela memória, aquela imagem que foi captada e você leva para revelar. Quando revelou, você tem ela no papel. Então você teve no papel a imagem que a máquina capturou através da luz. É isso que a Bíblia quer dizer. É essa capturação da luz do Evangelho que a pessoa precisa ter para chegar ao conhecimento da salvação de Jesus Cristo. Então esse véu, aquele negocinho da máquina, ela precisa colocar do lado para que venha a imagem. E assim que acontece, a Bíblia diz que nós temos que conhecê-lo como ele é. Para terminar, vou dar o exemplo de Filipe. Filipe foi um discípulo que andou 3 anos com Jesus. Ele conhecia fisicamente a Jesus. Um dia, Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Aí Filipe vira para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e agora você me pergunta, me mostra o Pai. Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: Filipe, eu sou a fotografia do meu Pai. Desde que eu cheguei, eu sou a revelação do Pai. Eu sou a revelação de Deus. Eu sou o Verbo que se revelou no mundo. Então, sabe quando você tirou aquela foto e imprimiu? Eu sou a imagem expressa de Deus. Quando você olha para mim, Filipe, você está olhando para Deus. Quando você olha para essa imagem, mas Jesus queria dizer lá no espírito dele: Filipe, você ainda não entendeu. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus se revela conosco, Deus traz a presença dele conosco, mas Satanás muitas vezes nos impede de ver a luz de Cristo Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas. Qual é o véu que está impedindo de você enxergar Jesus? Talvez no dia de hoje você precisa dizer: Deus, tira o véu dos meus olhos. Ora como salmista, diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, o meu intelecto. Faz com que eu receba a revelação pelo Espírito. Eu quero entender, discernir. O homem natural não discerne as coisas espiritual. Você tem que estar ligado nele para você entender, compreender o que Deus tem para a tua vida. Então, quando você convida alguém à igreja, quando você leva a mensagem de Deus a alguém, e talvez você já se cansou de tanto levar, lembre-se, você precisa orar. Diz: Deus, tira o véu, tira o orgulho, tira a soberba, tira a altivez, tira a dureza do coração, para que essa pessoa venha entender, venha compreender, que ela consegue enxergar Cristo como tu enxerga, que ela consegue ver Cristo como tu vê, que ela consiga ouvir as palavras de Deus como tu ouve. É isso que nós precisamos compreender. Filipe estava 3 anos com Jesus e ainda não tinha entendido.
Os discípulos estavam 3 anos com ele e eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Quantas vezes Deus fala e nós não entendemos, nós não compreendemos. Então diz assim: Deus, eu quero te conhecer pelo Espírito. Pelo Espírito, dá-me a revelação da tua palavra. Dá-me a revelação da tua palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa acrescentar a você vida. Que Deus possa acrescentar a você graça. Que Deus possa acrescentar em você, uma vez mais, a sua presença. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa diante de Ti. Coloco essa vida diante de Ti. Traz a revelação do Evangelho. Traz o entendimento do Evangelho. O entendimento da Tua palavra. Faz com que nós tenhamos a compreensão da pessoa de Jesus Cristo. Aplaca esse coração. Tira essa dor. Arranca essa dúvida. Tira essa tristeza, essa angústia. Mas que a revelação do Teu Evangelho venha sobre essa mente, venha sobre essa alma, sobre esse espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoa um dia mais, uma vez mais e sempre mais, e que Ele possa sempre te dar a direção e a compreensão, em nome de Jesus. Amém e amém, e até a próxima semana. Quero ainda convidar você para todas as quartas e domingo estar conosco às 19 horas, ali na Avenida Adolfo Berenguer Júnior, 441, na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, bem ao lado do CREP da Suzy, um pouco antes do Hospital da Criança. Tu vai ver uma loja enorme lá, Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Venha ouvir a palavra de Deus, venha ouvir uma palavra de Deus para o teu coração. Quero convidar você, meu amigo, talvez os dias de culto sempre são os mesmos da igreja, mas quero convidar você para estar conosco na festa da nossa igreja. Estamos completando 2 anos de existência, porém a nossa primeira festa, que vai acontecer dia 28, 29 e 30 agora do mês de julho. 28, 29 e 30 de julho, sexta, sábado e domingo. Venha se alegrar conosco, 28, 29 e 30 de julho. E nesse sábado nós teremos um grande culto da fogueira, lá na minha casa. Tem um pátio enorme, vamos ter batismo e depois vamos nos alegrar, comendo, festejando, orando, cantando, adorando a Deus juntos. Não se esqueça, 28, 29 e 30 desse mês, a nossa festa, e você é nosso convidado ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, próximo do Hospital da Criança. Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão.
Terra Mar Imóveis. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.